Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Marcos, capítulo 5, versículo 25. Estava ali certa mulher, e havia 12 anos, e vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás do meio da multidão e tocou na capa dele, ou na orla, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curado. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curado daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha veste ou a minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Declarou o quê? Declarou o quê? Mais alto, declarou o quê? Então Jesus lhe disse: filha, sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. E você diz: glória a Deus. Deus me fez pensar nessa frase aqui agora, tá? Agora, na verdade foi agora, eu estava ali, enquanto o louvor estava cantando. Fim de um ciclo, início de uma nova história. Você pode dizer isso para pelo menos umas 4 pessoas do seu lado. É um fim de um ciclo chegando para você e o início de uma nova história. Diga para alguém: tem um fim de um ciclo chegando para você e o início de uma nova história. Deus quer encerrar ciclos na sua vida. Ciclos viciosos, ciclos doentios, ciclos de que você não rompe, ciclos que as coisas não andam para você, ciclos que nada dá certo. Entra ano, entra dia, entra mês, entra e parece que nada dá certo. Esse domingo ele é profético para você. Deus quer encerrar ciclos da tua vida e iniciar uma nova história. Se você crê nessa palavra, levante a sua mão para adorar a Ele comigo. Deus está encerrando ciclos da sua vida. Eu não sei se é ciclo de doença, se é ciclo emocional, se é ciclo sentimental, se é ciclo financeiro, se é de amizade, se é de lugares, se é de acessos. Eu não sei, mas Deus está encerrando ciclos, iniciando uma nova história sobre a sua vida. Parece até que a gente às vezes nem pensa muito, mas muitas coisas que acontecem na nossa vida é fruto de um ciclo vicioso. Temos dificuldade de romper, temos dificuldade de cortar, de virar a página. Temos dificuldade de dar as costas e olhar para frente e ir adiante. E o ciclo vai só se repetindo. A tua tataravó teve problema. A sua bisavó, a sua avó, a sua mãe e você. E se não quebrar esse ciclo, os seus filhos, os seus netos e por aí vai. Só que chega um momento que a gente precisa encerrar o ciclo. Seja
seja ele qual for, tem uma hora que você precisa encerrar esse ciclo. Porque você só vai conseguir começar uma nova história se você encerrar um ciclo. Não tem como uma história nova chegar para a tua vida se você continuar com o mesmo ciclo. É só você lembrar de Juízes. A Bíblia diz que era um ciclo que eles viviam. Virava as costas para Deus, os inimigos se levantavam contra o povo. Aí eles clamavam a Deus, Deus levantava um juiz, libertava o povo estava liberto. Eles voltavam, viravam as costas para Deus, o ciclo se repetia novamente. E foi um juiz, 2, 3, 4, 5, 10, 15 juízes. A mesma coisa. Esse é um problema. Porque tem coisas que têm acontecido na sua vida, na sua trajetória, é ciclo. E se você não confie nesse ciclo, para você viver uma história nova, você vai viver nesse ciclo vicioso para o resto da vida. Independente do que o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, o seu tio, independente do que aconteceu lá atrás, Deus sempre te dá uma oportunidade todos os dias de encerrar um ciclo e começar uma história nova. Os 3 evangelhos vão contar essa história. Mateus, Marcos e Lucas contam essa história. Cada um na sua perspectiva, cada um na sua visão. Cada um deles conta de uma forma diferente. Então, se você junta os 3 textos, você percebe que um complementa a história do outro. Se você observar o capítulo 5, e se você está com a sua Bíblia aberta, você conhece essa história de cor, de frente, de trás, de todos os lados. O capítulo 5 ele começa nos dizendo que Jesus decide sair de Cafarnaum, atravessar para o outro lado e ir para uma região conhecida como região de Decápolis. Uma região composta por 10 cidades. Especificamente, Jesus vai numa cidade chamada Gadara, um ambiente totalmente politeísta. Cristo vai lá para fazer um milagre, uma libertação. A Bíblia diz que um homem lá possesso, e estava tão possesso, que era uma legião. Quando Jesus pisa em Gadara, o texto diz que o homem sai do cemitério, prostra aos pés de Jesus. Jesus liberta aquele homem. Quando Jesus decide voltar para trás, aquele homem quer ir com Cristo. Jesus disse: não, você vai ficar aqui como missionário, vai evangelizar o povo. Jesus pega o barco com os discípulos e volta novamente para Cafarnaum. Cafarnaum é o QG, é a base ministerial de Jesus. Cafarnaum é o lugar onde Jesus se estabelece. Durante os seus 3 anos e meio de ministério, o lugar que Jesus usou como base para o seu ministério é Cafarnaum. Quando Jesus desce do barco, chegando em Cafarnaum, região da Galileia, tem um camarada lá. O nome dele é Jairo. Ele é príncipe da sinagoga. Quando Jesus chega, esse camarada simplesmente se prostra aos pés de Jesus e faz um convite. O convite de Jairo para Jesus é simples, mas é objetivo. Ele olha para Jesus e diz: vamos lá em casa, porque a minha filha está doente, a minha filha está enferma, e a única coisa que eu preciso que o Senhor faça é que o Senhor coloque a sua mão sobre a cabeça dela, porque eu sei que o Senhor colocando a mão sobre a cabeça da minha filha, ela ficará curada. Eu gosto desse detalhe, porque Jesus olha para Jairo e diz: eu vou. Jairo convida Jesus para ir para casa, só para colocar a mão sobre a filha. E Jesus olha para ele e diz: eu vou. Tem uma curiosidade nessa primeira parte, pastor Cleiton. Porque para o centurião de Cafarnaum, quando ele chega até Jesus, Jesus não disse que ia na casa dele. Ele disse: uma palavra do Senhor muda tudo. E Jesus disse para ele: então pode ir. Porque a palavra de Jesus alcançou o servo de Cafarnaum e ele foi curado. A mulher cananeia, quando chega até Jesus atrás da sua filha, pedindo socorro pela sua filha, Jesus também não precisou ir na casa da mulher cananeia. Jesus só respondeu para ela: filha, vai em paz. E quando Jesus libera a palavra, a filha dela que estava dentro de casa foi liberta. Só que para Jairo, Jesus não disse isso.
Jesus poderia ter dito para Jairo, quando ele disse, vamos lá em casa, ele poderia ter olhado e dito, vai em paz, Jairo, tua filha já está curada. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus decidiu ir na casa de Jairo. Eu tenho uma palavra para o coração de alguém essa noite. Existem ambientes que uma palavra de Jesus resolve. Existem ambientes que só Ele liberando uma palavra já é o suficiente. Mas existem ambientes que Jesus quer pisar lá dentro. E talvez essa noite o ambiente é a sua casa. Talvez essa noite o ambiente é a tua empresa. Talvez o ambiente é a tua família. E a palavra de Jesus nesse domingo para você é: eu não vou liberar uma palavra, eu vou pisar lá dentro. Porque quando eu pisar na tua casa, milagres acontecerão, cadeias serão quebradas, pessoas serão libertas, famílias serão restauradas. Essa noite o céu está dizendo: tem coisas que o dinheiro não resolve, o contato não resolve, o médico não resolve, o político não resolve, o patrão não resolve, mas Jesus está dizendo: eu vou lá para resolver. E quando eu pisar dentro da tua casa, tudo que tiver paralisado vai voltar a funcionar. Tudo que tiver fora do lugar vai voltar a andar. Toda doença sairá da tua casa, toda crise sairá da tua família, todo problema vai embora. O céu está essa noite inclinado para Adjã, e Deus está dizendo: eu vou na casa de alguém essa noite e eu vou para resolver. Quando Jesus vai para sua casa, Ele vai para resolver, tá? Vou de novo. Quando Jesus decide ir para sua casa, Ele vai para resolver. Se Ele está indo na sua casa nesse domingo, Ele não está indo para passear. Ele não está indo para olhar como está. Ele não está indo para ver se tem alguma coisa fora do lugar. Ele está indo para resolver. Eu não sei qual é o problema, qual é a situação de Jairo. Era filha doente, mas talvez a sua casa é um problema maior. Talvez a sua casa é uma dor maior. Mas Ele está dizendo: eu estou indo para encerrar um ciclo. Eu estou indo na tua casa para encerrar um ciclo. Oh meu Deus do céu, eu estou cheio de Deus para declarar isso aqui. Deus está indo na tua casa, mulher. Deus está indo na tua casa, minha filha, para encerrar um ciclo. Mas Ele encerra um ciclo e inicia uma nova história. Tem uma nova história chegando para alguém. Tem um novo capítulo chegando. Você não vai viver de frustração o tempo todo. Você não vai viver de decepção o tempo todo. Você não vai viver com essa depressão o tempo todo, com essa ansiedade o tempo todo. O céu está dizendo: eu vou encerrar um ciclo. Aí Jesus olhou para Jairo e disse assim: bora, vamos para sua casa. Aí eles começam a caminhada. A caminhada tem um destino. Qual é o destino? Casa de Jairo. Só que você lembra muito bem que Jesus não anda sozinho. Jesus anda com multidão. Jesus anda com muita gente. E a multidão que anda com Jesus, ela não anda assim, uma distância de 1 metro para cada lado, não. A multidão que anda com Jesus é que nem um eixão. Alguém já andou de eixão lotado aqui? Ou só eu? Deixa eu ver se tem alguém aqui que já teve uma fase assim. Alguém já andou de eixão aqui em Goiânia lotado? Não brinca. Você, Helder? Você, Helder? Não creio, não. Então Jesus está indo e tem uma multidão espremendo. Espreme para cá. Vocês nunca andou de eixão lotado. Vocês não. Vocês têm cara de Nutella. Não andou, não. Aí, se Jesus está indo, andando, e tem um monte de gente apertando Jesus, não tem como Jesus correr. Porque como é que você corre com um monte de gente te espremendo? Como é que você dá passos acelerados com um monte de gente segurando e espremendo? Então Jesus tem que ir baixo, lento, devagar, calmo. E parece até desnecessário esse detalhe, mas eu já disse isso aqui um dia. Porque Ele está indo, e para alguém é só um detalhe.
Mas sabe por quê, Wake? E Jesus está indo em passos lentos? Porque ele está indo para a casa de Jairo e é lento. Só que enquanto ele está indo devagar, ele está dando tempo. Porque tem uma mulher que vai sair de um lugar. E se Jesus corre, ela não chega a tempo. Se Jesus desvia a rota, ela não alcança o milagre. Só que Jesus está indo devagar, porque tem uma mulher que vai sair de uma aldeia. E ela vai sair doente. Ela vem arrastando. Ela vem sem força. Ela vem sem poder. Mas ela gritou para ela mesma e disse: se eu tão somente tocar nele, eu não preciso ver, eu não preciso ouvir, eu não preciso de muita coisa. Eu só preciso tocar. E tocar na orla. Porque se eu tocar na orla, eu vou ser curada. Mas espera aí, pastor Clay. Quem chega primeiro até Jesus é Jairo. Mas quem recebe o primeiro milagre é a mulher, não é Jairo. Parece engraçado isso. Porque quem vai até a beira do lago chamar Jesus para ir para casa é Jairo. Mas quem recebe o primeiro milagre na história não é Jairo, é a mulher do fluxo de sangue. Por que isso, pastor? Quem está na frente pela lógica é Jairo. Quem chamou é Jairo. Quem está desesperado porque a filha está doente é Jairo. E pela lógica seria Jairo. Mas a minha vida não é regida pela minha lógica. A minha vida é regida pela lógica do céu. E o que vale não é o que está escrito na minha vida. O que vale é o que está escrito na agenda do céu. Vou de novo. O que vale não é o que está escrito aqui na terra. O que vale é o que está escrito no céu. E na agenda do céu está dizendo que você vai viver milagre. Na agenda do céu está escrito que você vai ser alcançado por Deus. Tem alguém para receber essa palavra aqui essa noite? Quem governa a tua vida não é a terra. Quem governa a tua vida não é a terra. Quem governa a tua vida é o céu. Quem governa a tua vida é o céu. Marcos vai dizer, e Mateus e Lucas também vai dizer, que essa mulher tem algumas qualidades. Dentre elas, vou citar 4. Determinada, corajosa, perseverante e resiliente. Determinada, corajosa, perseverante e resiliente. Por que determinada, pastor? Porque ela determinou para ela mesma: se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Por que corajosa? Porque ela sabia que ela não podia estar no meio do povo. Então ela decidiu romper todas as barreiras e se tornar corajosa para alcançar o que ela precisava. Perseverante, porque a Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos. Então ela está perseverando em busca de um milagre, em busca de um socorro, em busca de uma solução, em busca de uma resposta. E resiliente, porque ela está passando tanta coisa, tem 12 anos, mas ela não para. Agora olha o detalhe. A Bíblia diz que ela estava há 12 anos sofrendo. Só que você precisa entender que não são 12 anos ininterruptos. Porque como que uma mulher sobrevive sangrando 12 anos seguidos? É impossível. Não tem como. Se ela sangrasse 2, 3 meses, já estava morta. Agora você imagina 12 anos. Então quer dizer que esse fluxo que ela tinha, ele vinha, voltava, ia, era um ciclo. Eu tenho poucas informações sobre ela. Eu não tenho o seu nome, não tenho a sua origem. O único detalhe que eu tenho dela é que ela tinha bens. Era uma mulher próspera, Carol. Era uma mulher que tinha recursos. Por quê? Porque o autor faz questão de deixar claro que ela gastou tudo o que tinha. Tipo a irmã Selma, assim, rica, milionária.
gastou tudo, tentando encontrar uma solução. Porque ela está enferma, então ela vai no médico, bate na porta, o médico não tem solução. Vai em outro, não tem solução. Ela não consegue nada. E aí, ao invés de melhorar, ao invés de encontrar uma solução, ao invés de encontrar uma resposta, as coisas pioram. E o texto diz que ela ouve falar de Jesus. Ouviu falar de quem? De quem? É por isso que você precisa falar de Jesus para as pessoas. Tem gente que Deus tem colocado do seu lado, no seu trabalho, na faculdade, no seu condomínio, na sua rua, que ela precisa ouvir falar de Jesus. Eu não sei o que foi que ela ouviu. Se Jesus cura, se Jesus liberta, se Jesus tinha ressuscitado alguém, se Jesus tinha... Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. O que ela ouviu de Jesus foi tão impactante que gerou dentro dela uma expectativa. E a expectativa que foi gerada foi tão marcante que ela não precisou de conversar com mais ninguém. Ela só conversou com ela mesma e disse: se eu tocar, eu sou curado. O que você tem ouvido de Jesus? Será que o que você tem ouvido de Jesus tem gerado expectativa para você viver o seu milagre? Será que o que você tem ouvido de Jesus tem te feito querer mais de Deus? É muito fácil ler a história dela, não é? É muito fácil você olhar a história e descobrir que ela tocou em Jesus e foi curada. É fácil. É muito fácil você pegar aqui agora e dizer: eu era isso, aquilo e aquilo, e hoje Jesus me salvou. É fácil. É fácil você pegar esse microfone e dizer assim: um dia eu estava no leito da morte, mas Jesus me visitou e me trouxe para cá. É fácil. Porque é muito bom contar história. Mas será que alguém tem a capacidade de querer saber de onde você saiu para você chegar aonde você está? Porque é muito fácil olhar para a história dessa mulher e ver assim: meu Deus, 12 anos sofrendo, tocou em Jesus e foi curada. É fácil. Mas já pensou da onde que ela saiu? O que ela passou para ela chegar aonde ela chegou aqui para alcançar Jesus? Aí você vai ler a Bíblia. Tem um livro na Bíblia chamado de Levítico. Levítico é o livro das leis. Especificamente no capítulo 15 havia algumas leis. E dentre elas, lei cerimonial, civil, sanitária. Cada uma dessas leis tem as suas diretrizes, o que pode, o que não pode e como deve proceder as coisas. Levítico capítulo 15 vai dizer que quando uma mulher tinha fluxo de sangue, uma hemorragia, a regra menstrual da mulher, ela não podia conviver com outras pessoas durante 7 dias. No período dessa hemorragia, desse sangramento, ela deveria ficar os 7 dias isolada. Isolava de todo mundo, da sociedade, das pessoas, de tudo. A lei era tão pesada que aonde ela tocasse, ficava impuro. Não era somente uma lei cerimonial, mas tinha uma lei sanitária.
E a lei sanitária dizia que se ela tocasse nesse copo aqui, podia jogar ele fora, que ele nunca mais servia para mais nada. Quando acabava o período dos 7 dias, a primeira coisa que essa mulher deveria fazer, antes de ir para sua casa ou de retornar, era se apresentar ao sacerdote e oferecer uma festa. Levava a oferta, uma oferta pelo pecado e outra oferta pela gratidão. A lei era tão rigorosa que o texto vai dizer que se construía um arraial, chamado de arraial dos impuros. Escute-me, por favor. Arraial dos impuros. Então quem estava como essa mulher estava, não podia morar dentro de casa, não podia frequentar o templo, não podia andar pelas ruas, não podia conversar com ninguém, não podia ver ninguém. O único lugar que ela podia estar era no arraial dos impuros. Ela tentou de tudo. Ela fez campanha. Ela subiu no monte. Ela orou. Estou contando a história de alguém. Jejuou. Você já fez de tudo. Você já levantou de madrugada uma semana às 3 da manhã. Você já ficou uma semana em jejum. Você já abriu mão de tanta coisa, mas parece que nada ainda mudou. Parece que o milagre não chegou. Parece que a resposta ainda não veio. Essa mulher tentou de todas as formas, mas ela não conseguiu. E aqui talvez, irmã Selma, seja um dos maiores conflitos que a gente tem. É quando você quer descobrir a origem dos problemas que você está enfrentando e você não consegue achar. Você tenta daqui, você tenta dali, você vai aqui, você conversa aqui, vai aqui. Você faz de tudo, mas você não consegue encontrar. Então, ao invés de melhorar, só piora. Só que essa noite Deus quer encerrar esse ciclo. Essa noite Deus quer encerrar esse ciclo na sua vida. Deixa eu te contar 3 lições aqui e orar por você. A primeira, essa mulher, ela foi movida pelo manual da fé. O meu ciclo só vai mudar, só vai quebrar, só vai encerrar se o que mover a minha vida for a fé. O texto diz assim, que ela foi tão determinada, que ela declarou no seu coração, Júnior, ela disse para ela mesma: se eu tão somente tocar na orla dele, eu vou ser curada. Eu não sei se tem mais alguém igual a mim aqui, mas eu acho que eu sou o primeiro. Eu converso sozinho. Tem alguém que conversa sozinho aqui? Não, deixa eu ver, levanta a mão, deixa eu ver quem que conversa sozinho aqui. Não, mas levanta, segura assim, deixa eu ver. Escute, sabe o que essa mulher está fazendo? Ela está conversando sozinha com ela mesma. Ela está olhando assim, ela ouviu falar de Jesus. Peraí, o Jesus, ele cura. Aí ela começou a declarar para ela: se eu for e tocar, eu vou ser curada. Se eu for e tocar, eu vou receber o meu milagre. Se eu for e tocar, eu vou viver o que Deus tem para mim. Se eu for e tocar, eu vou ser alcançada. Se eu for e tocar, eu vou viver uma nova história na minha vida. Eu quero liberar uma palavra para pelo menos 3 pessoas essa noite. Você só pode finalizar um ciclo, você só pode superar, você só pode romper alguma coisa quando aquilo que você quer começar a ser gerado aqui dentro.
Não tem como você alcançar alguma coisa se não for gerado aqui dentro primeiro. E tem hora você não precisa falar para ninguém. Tem hora que o céu conhece o que o seu coração está falando. Porque quando a irmã Ana chega na igreja, ela dobra o joelho e ela só chora. Ela só derrama. Ela não abre a boca para falar nada. O sacerdote sentado olhou e disse assim: essa mulher está bêbada aqui dentro da igreja. Aí ele olha para ela e diz: ei, mulher, vai beber lá fora, aqui dentro não. Aí o texto diz que ela olha para o sacerdote e diz: eu não estou embriagada, a minha alma está atribulada, eu estou angustiada, a minha alma está aflita. Só que ela não verbalizou nada. Aí o sacerdote só olhou para ela e disse: que o Deus de Israel, quem estava aqui na oração hoje à tarde, eu liberei sobre a vida de quem estava aqui hoje. Que o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração. Eu vou liberar para alguém aqui essa noite. Tem horas que você não precisa verbalizar com a boca, é só o coração. O que está no teu coração vai acontecer. Ei, você não precisa do pastor, você não precisa do profeta pôr no dedo e dizendo assim diz o Senhor. Você não precisa da irmã do coque. Você só precisa de você pôr a mão na tua cabeça e declarar: se eu crer vai acontecer, se eu crer vai mudar, se eu crer a porta vai abrir, se eu tão somente tocar eu vou viver o meu milagre. Você pode adorar Ele aí? Já tem alguém de mão levantada lá atrás. Já tem alguém entendendo que ele não precisa de alguém dizer alguma coisa. Ele só precisa abrir a boca e adorar. Porque adoração não tem a ver com lugar, tem a ver com o que está no meu coração. Então se eu abro a boca para entregar, eu vou recebendo algo. Eu vou te dar 1 minuto para adorar, vai. Deus está encerrando ciclos essa noite. Deus está encerrando ciclos essa noite. Se você entendesse o que Deus está fazendo nesse culto, isso aqui é profético. Deus está gritando nessa noite: se esse homem, se essa mulher romper essa barreira, eu ponho um fim nesse ciclo essa noite. Eu ponho um fim nessa dor essa noite. Eu ponho um fim. E começa uma história nova.
Fica de pé. Se o meu Deus falou, Ele vai fazer. Dentro do processo ela tem um sonho. Qual é o sonho? Ser curada. Dentro do processo tem um projeto. Qual é o projeto? Se eu tão somente tocar na veste dele, serei curado. E dentro do processo tem uma fé. O processo que você está passando está te levando ao seu propósito. O processo que você está passando está te levando ao seu propósito. Ela toca, sente que está curada. E Jesus para, olha e diz: alguém me tocou. Pedro olha para Jesus e diz: espera aí, isso está de brincadeira, né? Tem um monte de gente esparramando aí, batendo, empurrando, e o senhor está falando que alguém te tocou. Toda hora alguém te toca. Jesus disse: alguém me tocou diferente, porque eu sei que esse toque saiu virtude. Desse toque saiu virtude. Põe o 33 aí para mim. Aí o texto diz: Jesus começa a dar tempo para essa mulher se confessar. Se ela tocou em Jesus, verso 32, e ela sentiu estar curada, é porque ela não estava curada. E se ela sente que estava curada, é porque ela está com hemorragia. E se ela está com hemorragia, ela não podia estar ali. Se ela está com hemorragia, ela não está vindo de casa, ela está vindo do arraial. E pela lei ela não pode tocar em nada e não pode ficar no meio das pessoas. Então ela está cometendo uma infração, porque ela está saindo do arraial e ela não podia sair. Ela está no meio das pessoas e ela não podia estar. Como é que o senhor prova isso, pastor? Porque quando ela toca, ela diz que sente que está curada. Se ela sente, é porque ela estava no processo do fluxo de sangue. Quando ela toca, Jesus para e diz: alguém me tocou, porque Jesus sabe que aquele toque não era normal. Aí Jesus para e dá oportunidade para ela, porque Jesus não vai expor você, mas Ele vai te dar oportunidade para você falar a verdade. Aí olha o versículo 33, o texto diz: então a mulher amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio por onde? E prostrou-se. Mas quando ela sai do arraial, vem cá, Thierry, dá um passo aqui, meu filho. Tá bom. Quando ela sai do arraial, ela diz: se eu tão somente tocar na orla, eu serei curada. Quando ela saiu do arraial, ela chega e toca na orla. Só que o texto diz que quando Jesus para, ela sai da posição de trás, de tocar na orla, e se prostra na frente dele, tremendo e com medo. O texto diz que ela olha para Jesus e começa a falar toda a verdade. Só que para mim fechar isso aqui, para mim orar com você, quando ela sai do arraial, ela não é ninguém. Quando ela chega e toca atrás, ela é só alguém. Mas quando ela se prostra na frente, verso 34, o texto diz: então Jesus lhe disse: filha, a tua fé. Ele vai te chamar de filha quando você começar a falar a verdade. Ele vai te chamar de filho quando você falar a verdade. Enquanto você fica correndo para lá e para cá, nada muda. Enquanto você corre para lá e para cá, nada acontece. Pastor, o que que essa mulher fala? Eu imagino ela olhando para Jesus e dizendo: eu estou errado. Eu saí do arraial dos impíos e eu toquei no Senhor. E pela lei, eu não podia fazer isso. E se o Senhor não me curar, o povo vai me apedrejar aqui.
Porque enquanto eu não falo a verdade, eu não recebo milagre por completo na minha vida. Sabe por que você vive altos e baixos? Sabe por que tem hora que você quer abrir mão de todas as coisas? Porque você não consegue falar na verdade para Jesus. Ela começa como ninguém, passa a ser alguém e termina como filha. O importante não é como você começa, o importante é como você vai terminar. Vou de novo. O importante não é como você começa, o importante é como você termina. Sabe qual é o problema? É que você está acostumado com esse ciclo vicioso. Jogar a culpa na igreja, jogar a culpa no pastor, jogar a culpa na tua mãe, jogar a culpa no teu esposo, no casamento, no teu filho, na sogra, no sogro, na empresa. Você está acostumado a jogar a culpa em todo mundo, de menos assumir. Porque você fica só por detrás. E por detrás você pode falar o que você quiser, que ninguém está te vendo. Por detrás ninguém está vendo os seus erros. Por detrás ninguém está entendendo o que você está fazendo. Mas quando você toma uma posição e chega diante de Deus e diz: a culpa não é dele, dela e de ninguém, a culpa é minha, e eu vou me posicionar, Deus muda a tua realidade. E nesse domingo Deus quer mudar a tua realidade. Para de ficar se escondendo atrás de desculpa. Para de ficar se escondendo atrás de disse e não me disse. Para com esse negócio de dizer: ah, se eu tivesse isso, ah, se eu tivesse aquilo, ah, se eu morasse lá. Para com isso, assuma e diz: eu sou o culpado e eu sou filho a partir de hoje, porque eu vou falar a verdade e vou viver o meu milagre.